crianças do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha, turminha? Eu estou preparadíssima. E qual será a nossa aula de hoje? Bem, vocês que já me conhecem, eu sou a professora Josiane Santos e esse é o meu sinal, tá certo? E a aula de hoje é matemática, mas eu não estou sozinho. Tem mais duas pessoas aqui comigo. A primeira, tá certo? O primeiro, olha, a gente trabalhou números ordinais ontem, tá certo? O primeiro é Clisman Cleiton, nosso intérprete de Libras, que está deixando a minha aula mais acessível. Muito obrigada, Clisman, por poder deixar a minha aula acessível e eu conseguir chegar a todos os meus alunos surdos. E ele está aqui, ó, bem no canto esquerdo da telinha, tá certo? E a outra pessoa que está comigo, que você vai dar um olá para ela também, é a professora Iris, que sempre está aqui no estúdio junto comigo. Quando não é ela, é a professora Kátia. Também deixando, abrilhantando o nosso chat. Vamos dar um olá para ela. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. A senhora falou em Kátia, já ia falar em Kátia. Olá, criança, já estou aqui esperando. E eu estou curiosa, porque tem um monte de Lego desorganizado ali. O que será que a professora hoje trouxe para a gente? Porque tem hora que ela traz as coisas da pista. Eu vou ficar bem atenta, que eu estou curiosíssima. E vocês também? Pois é, então fica aí, segura aí um pouquinho a curiosidade. Inclusive, a professora Iris falou uma coisa que me fez lembrar, que eu acredito que eu não mencionei o tema da aula. É representação de dados de uma pesquisa. E aí, sobre o que será que eu vou falar? Por que tem esses legos aí, como a professora Iris falou? Segura aí um pouquinho a curiosidade, que antes disso eu vou explicar que existem 3 maneiras de você assistir essa aula, tá certo? A primeira delas, ao vivo, na TV Nova Nordeste, no canal 22.2. A segunda, através do nosso chat, tá certo? Inclusive, nesse momento, a professora Iris está no chat aguardando você. E a nossa produção, com toda a eficiência, já colocou aí 2 QR Code. Você pede para o adulto que cuida de você, se ainda não baixou o aplicativo, tá certo? Para direcionar a câmera do celular para um desses QR Code e ele vai te guiar direto para o aplicativo. Com o aplicativo já no celular, você vai precisar do login e da senha. Para quem é aluno, o login é a matrícula e a senha a data de nascimento. Para quem é professor, o login é o CPF e a senha é a data de nascimento também. E a outra maneira que existe de assistir essa aula é através do nosso canal do YouTube, o Educa Recife. E fique esperto, tá certo? As nossas aulas começam sempre às 7h30 até às 8h30. É 1 hora de aula em horário estendido, até segunda ordem. E a reprise acontece à tarde e à noite, à tarde a partir das 14 horas. Então, fica ligadinho aí, fica esperta, não perde aí. Se você não conseguiu acompanhar em tempo real, não se preocupe. Existem ainda 2 reprises para você conseguir assistir. E se não conseguir assistir pela reprise, não tem problema. No canal do Educa Recife ficam todas as aulas disponíveis. Essa e outras que já foram gravadas, que você queira relembrar o conteúdo, é só ir lá, tá certo? Mas aí o que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos descobrir como se faz uma pesquisa. Pois é, desde a coleta até a representação dos dados. Será que a gente coleta os dados e deixa tudo de forma misturada, aleatória? Será que a gente faz assim? Ou será que para outras pessoas perceberem como foi feita a nossa pesquisa e descobrir o que foi que pesquisando é necessário uma organização? Pois é, nessa aula você vai descobrir isso. Lembrando que estamos seguindo a sequência do Aprender Sempre. E agora, nesse mês de agosto, a gente está no caderno do Aprender Sempre 3, tá certo? Então, a gente sempre está revisitando o mesmo conteúdo. Não se preocupe se é um conteúdo que você já viu. A gente já trabalhou gráficos, já trabalhou dados, de várias maneiras esse conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar a representação desses dados. Como é que a gente faz isso? Ah, então, vamos começar. Antes disso, eu quero que você me responda o que é pesquisar. Você já parou para pensar no que é pesquisar? Pois é, se não parou, vai pensando aí. Pesquisar é buscar informações sobre algo que não sabemos. Então, se você quer descobrir alguma coisa, você precisa pesquisar. Se você quer saber alguma curiosidade sobre o nosso planeta, você vai precisar o quê? Pesquisar. A professora Kátia sempre traz isso na aula. Ela sempre traz uma informação e pede para que vocês façam uma
pesquisa. Descubram, sejam curiosos e vá atrás e descobrir, tá certo? Tudo que você desejar. Então, pesquisar é isso, buscar uma informação sobre algo que você queira saber. E aí, eu quero saber de uma coisa, eu quero saber, que eu quero convidar as professoras, a minha pesquisa foi essa, eu quero saber se o gênero de filme preferido das professoras da IMAD. Então, para isso, eu vou ter que pesquisar, vou ter que buscar informação. E como é que eu posso fazer isso? Aí estão as professoras, ó. Todas elas aí, ó, tá? Kedma, professora Abigail, professora Eli, professora Iris, professora Kátia, Sinara. Das duas Kátia, que a gente tem uma Kátia que começa com C e uma Kátia que começa com K, tá certo? Então, Mauricéia, eu perguntei a todas elas, porque eu quis pesquisar e descobrir essa informação, certo? Olha aí eu já deixei todas organizadas. A professora Kátia, como eu já falei o nome, não é? Professora Esté, professora Iris, Abigail, Mauricéia, Sinara, Kátia com K, Kedma, Márcia, Keise e Eli, certo? Foram as professoras que eu pesquisei. E aí, o que é que eu preciso fazer para descobrir o que eu desejo pesquisar? Eu quero saber o gênero de filme preferido. Então, primeiro, eu preciso formular uma pergunta, tá certo? Para iniciar a minha pesquisa. E qual foi a pergunta que eu formulei? Vou dizer agora. Qual o tipo de filme preferido das professoras da IMAT? Tá certo? Aqui da escola onde eu estou. Qual é o tipo de filme preferido de cada uma delas? Qual será? Tá curioso? Eu estou curiosíssima também. E aí, ó, dentre os filmes que eu quis descobrir o preferido, eu trouxe algumas sugestões para que elas escolhessem, tá certo? Comédia, romance, aventura, terror e animação. Por que eu fiz isso? Porque se eu deixasse em aberto, iria vir vários tipos de filme, vários gêneros de filme. E eu queria que elas escolhessem entre uma certa quantidade, senão eu ia ficar louca, né, nessa pesquisa. E aí é onde vem a coleta de dados. Eu já formulei a pergunta, já sei o que é que eu quero pesquisar, e aí vou fazer a coleta de dados. Fui perguntando a cada uma qual o gênero de filme preferido de cada uma delas, tá certo? Mas eu quero saber se você sabe o que é uma coleta de dados. Se não sabe, vai descobrir agora. A coleta de dados é um levantamento de uma informação sobre algo que não fazemos. Então, qual era a informação que eu queria saber? O tipo de filme preferido de cada uma, tá certo? E aí eu fui partir para perguntar. Perguntei a uma, perguntei a outra. A professora Iris, que está aqui, me respondeu qual era o tipo de filme preferido. Não foi, professora Iris? Oi. E daqui a pouco eles vão descobrir. Olha aí, já está aí na telinha. Ah, já? Já está aí. Olha aí, a professora Sinara disse aventura, a professora Esté disse romance, a professora Iris disse comédia, Márcia disse que era aventura, Kedma disse que preferia animação, Mauri também disse que preferia animação, a Abigail disse que preferia romance e as duas Kátias disse que preferiam romance. E Eli disse que preferia terror. E agora, o que é que eu vou fazer? Tá tudo misturado aí, ó. O que é que eu posso fazer para organizar? Será que a professora Iris sabe? Você aí de casa sabe o que é que eu posso fazer para organizar? A gente já viu esse conteúdo. Né? Isso e eu mesmo. até já usei também nas minhas aulas de língua portuguesa. É uma tabela. Não é Isso mesmo, porque as informações aí estão todas aleatórias, estão todas misturadas. E para que a pessoa que vá ler a minha pesquisa perceba tudo detalhado, eu preciso organizar. E para organizar, o primeiro passo é uma tabela. E aí foi o que eu fiz, ó. Uma tabela com 3 colunas. Podem perceber, a gente já trabalhou, já aprendeu o que é coluna e o que é linha em aulas anteriores, porque a gente já trabalhou também pesquisa de uma outra maneira, tá certo? E aí, em cada coluna eu escrevi uma informação. Na primeira, as professoras, né? Eu coloquei as imagens do Bitmoji de cada professora. Na segunda coluna, eu coloquei o tipo de filme preferido. E na terceira, os votos, tá certo? Então,
Aí fica mais fácil, né? Ah, como eu já tinha dito, algumas professoras voltaram no mesmo tipo de filme. Então, vamos lá, fazer o levantamento. Então, quantas professoras voltaram em animação? 2. Em aventura? 2. Em comédia? 1. Em romance? Eita, em romance foi uma quantidade maior. Abre aí um pouquinho aí a tela, assim que fica melhor. Então, em romance, 5 professoras. E em terror, apenas 1. O que é que a gente pode descobrir aí? A gente já viu isso em outras aulas, que com uma tabela e com um gráfico a gente pode descobrir bastante informações. E que informações a gente pode descobrir? O filme que foi mais votado, que nesse caso consegue descobrir, professora Iris. O mais votado teve 5 votos, então foi o romance. Tá todo mundo assim, muito apaixonado assistindo romance. Eu gostava de rir, mas eu gosto, o menos votado? O menos votado foi comédia, que foi o que eu votei, e também terror, que foi o que a professora Eli votou, né? Isso Foi, mesmo. só teve um voto cada um, aí foram os menos votados. Então, a gente percebe que na pesquisa que foi feita, na coleta de dados que foi feita, na pesquisa e na organização da tabela, né, que a gente colocou todas as informações que a tabela organiza, né, que antes estavam tudo misturada e aqui está tudo organizada. Então, a gente percebe que teve um tipo de filme que foi mais votado, mais escolhido. Significa que a maioria das pessoas que foi feita a pesquisa, preferem romance, né? E que a minoria prefere comédia e terror, que nesse caso foi a professora Iris que votou em comédia e a professora Eli que votou em terror. E também teve outros 2 tipos de filme que também teve a mesma quantidade de votos, fora comédia e terror. Qual foi? Os 2 começam com a letra A, não é isso? Isso Animação mesmo. E aventura. Olha aí. Mas por que será que eu trouxe esses Lego aqui? Porque se a gente for, depois da tabela, que a gente constrói a tabela, qual é o próximo passo que a gente faz? Construir o quê? O gráfico. Um gráfico. Eu não vou fazer o gráfico, mas eu vou montar as colunas aqui. Como será que eu montaria? Será que eu trouxe o Lego suficiente? Eu vou tentar. Se não tiver o suficiente, a gente pelo menos vai ter a ideia. Eu estou aqui com umas peças de Lego grandes, certo? Nas cores vermelha, verde, e azul e amarelo. E aí, quantas professoras votaram em animação? A gente percebeu que 2. Se eu fosse montar um gráfico de colunas, então eu iria pegar, ó, cada Lego desse aqui vai representar uma professora. Então, aqui, ó, seria... Professora Kedma e professora Mauri, não é Mauri, isso? Que votaram em animação. Em animação, certo? E aí, quantas votaram em aventura? A gente também percebeu que 2 votaram em aventura. Quais foram elas? Professora Márcia e professora Sinara, não foi isso? Isso mesmo. Aí eu vou pegar aqui o azul. Professora Márcia e professora Sinara votaram em comédia. Aí aqui, ó, mais outra coluna, 2 peças de Lego azul que eu estou colocando. Certo? Comédia. Quantas pessoas votaram em comédia? Só euzinha. A professora Iris. Aí eu estou colocando aqui o Lego na cor verde, certo? Quantas votaram em romance? 5. Então, eu vou botar aqui o Lego. 1, vermelho, 2, 3, professora Cátia Xavier, 4, professora Cátia... 5. Né? Vamos dizer... Esther, as 2 Cátia, Casey e a Abigail. E quantas votaram em terror? Só uma, que foi a professora Eli. Como eu não tinha mais Lego de outra cor diferente, então eu posso usar aqui, eu vou usar aqui o azul, certo? Então, olha aí, ó. Uma torre com 2, outra com 2, outra com 1, outra com 5 e outra com 1 também. E aí a gente pode perceber, ó, um gráfico seria um gráfico de quê? De colunas, tá vendo? Porque cada Lego desse aqui que eu coloquei aqui na mesa está representando uma coluna. Então, foi para isso que eu trouxe o Lego. Porque se eu fosse montar um gráfico, ele ficaria dessa forma. E se eu quisesse ainda deixar mais organizado, eu poderia colocar assim, ó, a torre maior na frente,
né, que era a maior quantidade de votos. Depois vem, aqui teve 2 votos e 2 votos. E por Aventura e último Animação. ficaria 1 e 1. Comédia e terror. Olha aí. Mais organizado E ainda. cada bloquinho desse representa a quantidade de um voto, não é isso, De professora um voto. Josi? Por isso que aqui eu coloquei 5 bloquinhos, aqui eu coloquei 2, aqui 2, 1 e 1, certo? Se eu tivesse um Lego de uma outra cor, aí eu traria uma outra cor diferente aqui. Mas já dá para a gente entender mais ou menos como ficaria o nosso gráfico. Deixa eu tirar isso aqui, né, para não misturar. Ficaria desta maneira, tá vendo? Cada torre dessa daqui, cada parte dessa daqui é uma coluna e uma quantidade de votos, tá certo? Então vamos relembrar o que foi que aprendemos na aula de hoje. Descobrimos como se faz uma pesquisa, desde a coleta de dados, desde o que a gente quer pesquisar, até a construção da tabela e possivelmente de um gráfico, tá certo? Realizamos a coleta de dados, não é? E representamos os dados de uma pesquisa em uma tabela, certo? Agora vamos para o desafio, que é aquela hora que todo mundo gosta, né? Que é para a gente descobrir se prestamos realmente atenção na aula, se aprendemos o que a professora trabalhou. Qual é o desafio de hoje? Com a ajuda de um adulto, escreva o gênero de filme mais votado pelas professoras da IMAD. Você vai escrever o nome do gênero, tá certo? Do que foi mais votado. Olha aí, você vai testar a escrita, que você já aprendeu na aula da professora Iris. A primeira letra que escreve o nome desse tipo de gênero de filme. Quantas sílabas ele tem, você ainda pode fazer isso. Tudo Quantas isso você... letras, Quantas letras. Eita, professora Josi, gostei Pois desse é, desafio. olha aí, ó, aula de matemática, mas que está trabalhando também português, tá certo? Eu te espero amanhã neste mesmo canal e nesta mesma hora. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vai se despedir, professora Iris? Vou sim. Beijo no coração, meus amores, e até a próxima aula. Fica aí que tem uma aula muito especial hoje, tá? Tchau! Tchau, crianças. Até a próxima aula.